Olá, você está no canal É Demais e nós vamos fazer esse vídeo sobre posições relativas entre duas retas. Isso quando elas estão em um mesmo plano. Duas retas, quando estão em um mesmo plano, elas podem ser concorrentes. Ou seja, duas retas, né, se cruzou em um ponto, elas são classificadas como concorrentes. Elas têm um ponto em comum. Tá, aqui nós temos a reta A e nós temos a reta B. E elas são concorrentes aonde? No ponto P, ou seja, o ponto P pertence às duas retas, tá? As duas retas. Então, aqui indica-se isso aqui, olha só, A, sinalzinho aqui, um cruzado, B. Então, A é concorrente com B. Tá? A concorrente com B. A gente pode usar também o ponto de interseção, mas essa aula aqui é para sexto ano, então a gente não vai levar em consideração uma outra notação que tem a interseção B é igual a P, tá? Olha só, nós estamos aqui também com outro tipo de reta concorrentes, tá? Ou seja, aqui nós temos uma reta A, aqui nós temos uma reta B, que eu não tinha colocado, tá? Como sempre, né? Uma reta, ela é representada por uma letra minúscula. Você pode olhar assim, ah, mas essas retas não têm ponto em comum. Ah, mas se você, como essas retas, elas são infinitas, se você prolongá-las aqui, ó, com certeza elas vão ter um ponto em comum aí em algum lugar. Então, elas são concorrentes, desde que você perceba que elas vão se cruzar em algum ponto, você já pode classificá-las como concorrentes, tá? Então, duas retas são concorrentes se tiver um ponto em comum. Retas paralelas, preste atenção aí, olha só, retas paralelas. Não possuem ponto em comum, tá? Nós temos aqui duas retas paralelas, não possuem ponto em comum. Se você prolongar essas retas aqui, em qualquer sentido, tá? Pode ser nesse aqui também, prolongar, elas não vão se encontrar. Elas vão para o infinito, infinitamente aí, mas não vão ter ponto em comum, tá bem? Então, não vão ter ponto em comum. Então, isso aqui são retas paralelas, elas não possuem ponto em comum, elas não se cruzam. É exatamente o contrário, né, de retas concorrentes. E aqui nós vamos ver retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas também são concorrentes, tá? Elas têm um ponto em comum, tá aqui, ó, um ponto em comum, só que elas formam um ângulo de 90 graus. Aliás, esses ângulos aqui todos, eles são de 90 graus. Isso bem aqui a gente chama de cantoneira, tá? Geralmente o ângulo de 90 graus, ela vem indicado por essa cantoneirazinha aqui. Então, retas perpendiculares são retas que formam entre si um ângulo de 90 graus. E elas vão ter sempre um ponto em comum, tá? E por isso elas são chamadas também, elas se classificam como retas concorrentes. Então, as retas, quanto às suas posições relativas, elas podem ser concorrentes, paralelas e perpendiculares, tá bem? Então, vou botar bem aqui um exemplozinho para nós, rapidamente. Olha só. As retas representadas na figura a seguir são, nós acabamos de ver, né? Olha só, nós temos uma reta R e temos uma reta R. E aqui nós temos o quê? Nós temos uma cantoneirazinha indicando que esse ângulo é de 90 graus. Se o ângulo entre elas é de 90 graus, elas são concorrentes? São. São perpendiculares? São. Nas alternativas, tem coincidentes. Reta coincidentes são duas retas paralelas, uma sobre a outra, tá? Elas são chamadas de coincidentes ou retas paralelas coincidentes. Você pode ouvir só retas coincidentes ou retas paralelas coincidentes, você pode ver, tá, dependendo do livro que você pegar, tá? Então, retas oblíquas não é o caso, perpendiculares, pronto, tá? Perpendiculares. Ou seja, retas coincidentes, paralelas, elas também podem ser chamadas de retas idênticas, tá? Retas idênticas. Se eu tenho aqui, ó, eu tenho uma reta aqui, tá? Aqui eu desenhei uma reta, mas agora eu estou dizendo que essa reta que eu desenhei foi sobre uma reta que já estava aí. Então eu vou dizer que aí tinha uma reta A, e em cima dessa reta A
eu coloquei uma reta B, tá? Então, elas são coincidentes, ou eu vou chamar de retas coincidentes, ou então retas idênticas, tá? Ou coincidentes paralelas. Ok, gente? Então, tá aqui, ó. Eu tenho, no nosso problema aqui, são duas retas perpendiculares. Elas são concorrentes também? São. Mas, claro, não foi colocado nas alternativas, porque aí teria duas alternativas, tá? Retas perpendiculares têm um ponto em comum, mas elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Olha só um outro probleminha aqui. De acordo com o que você aprendeu, uma reta pode estar em 3 posições. Opa, quais são elas? Olha só, quais são elas? A posição dessa reta com essa aqui. Aqui faltou, né? Se é reta, faltou as extremidades, esqueci de colocar, mas tá subentendido aí. Então tá aqui, ó, essa reta com essa, o que é que você acha que acontece quando nós descermos ela aqui, tá? Elas vão ser o quê? Perpendiculares, tá? Essa reta com essa vai ser perpendicular. Essa reta com essa aqui, olha só, se ela prolongar, né? Se essa reta prolongar aqui e essa descer, tá? Infinitamente nesse sentido, vão tocar em um ponto. Então, são retas o quê? São retas concorrentes. E essas duas retas aqui, né, me parece muito com duas retas, podemos dizer que elas são paralelas. Então, os conceitos que nós acabamos de ver, né, esse problema, é exatamente para você solidificar mentalmente, né, os conceitos. Então, nós temos aqui retas perpendiculares, tá? Duas retas perpendiculares, duas retas concorrentes e duas retas paralelas, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, vamos ver se dá para ver aqui um outro exemplo. Olha só aqui, ó. Observe o mapa, tufo, tá? Tinha questão 1, peguei essa lista de exercícios, tinha questão 1, questão 2, mas para mim não importou a ordem, tá? A ordem das questões. Vamos fazer aqui. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, Rua do Bosque, Rua das Árvores, Rua das Pedras, Rua dos Animais e Rua dos Lagos. A Rua das Pedras, tá aqui, a Rua das Pedras, cadê a Rua das Pedras? Ela é paralela à Rua dos Lagos, cadê a Rua dos Lagos? Não, né, não é paralela à Rua dos Lagos. A Rua das Pedras, ela é concorrente com a Rua dos Lagos? Sim, tá? Ela é concorrente com a Rua dos Lagos. Você pode ver aqui, ó, a Rua das Pedras e aqui a Rua dos Lagos. Elas vão ter um ponto em comum. Elas serão concorrentes com a Rua dos Lagos. A Rua das Pedras é perpendicular com a Rua dos Lagos? Não, a Rua das Pedras não é perpendicular com a Rua dos Lagos, tá? A Rua das Pedras não é, aqui a terceira pergunta, não é perpendicular com a Rua dos Lagos. Então, a alternativa o certo, aqui seria C de certo, né? Aqui seria falso e aqui também seria falso. Ou seja, a Rua das Pedras é concorrente com a Rua dos Lagos. Aí, vamos aqui, ó. A Rua dos Animais é paralela a qual rua? Tá aqui, olha só, Rua dos Animais, ela é paralela à Rua dos Bosques, ó. Rua dos Animais paralelas à Rua dos Bosques. Você bota aí. A Rua dos Animais é paralela à Rua dos Bosques. Escreva mesmo, tá? Copie e escreva. É possível ver ruas perpendiculares no mapa? Olha, eu acredito que sim. É possível vir a Rua das Árvores com a Rua do Bosque. Rua das Árvores com a do Bosque. Rua das Árvores com a Rua dos Animais, né? Elas, sim, são perpendiculares, tá bem? Então, olha só. Por hoje, nós acabamos esse vídeo, tá? Se você gostou, dá um like aí para você ficar informado todas as vezes que colocamos um vídeo aí para você. Valeu, um abraço.